Muito bom dia, senhoras e senhores jornalistas. É tempo de regressar o bom senso à Caixa Geral de Depósitos. O PSD vem hoje intervir, apresentar uma iniciativa legislativa exatamente para que ao Governo volte o bom senso sobre a condução do dossiê da Caixa Geral de Depósitos. Os últimos meses foram marcados por um autêntico manual de más práticas, erros sucessivos, o que não fazer na condução da função acionista do Estado. Ao final de várias semanas de discussão, depois de o próprio PSD já ter apresentado uma iniciativa a propósito dos dois temas mais quentes do salário dos gestores e da aplicação dos deveres de transparência, depois de, há 3 semanas, os partidos mais à esquerda, do Partido Socialista, ao Bloco de Esquerda e ao PCP terem chumbado uma iniciativa do PSD a propósito da apreciação parlamentar, o PSD vem hoje apresentar uma nova e diferente iniciativa legislativa. Primeiro objetivo, acabar com este injusto, incompreensível e muito errado regime de exceção que hoje estão os gestores, os administradores da Caixa Geral de Depósitos. Não se lhes aplicam limites salariais, não se lhes aplicam deveres de transparência, de reportar rendimentos, património, impedimentos e conflitos de interesse, não se lhe aplicam quaisquer regras que todos os outros administradores de empresas públicas estão sujeitos. É equiparar, aliás, quem sabe com que objetivo para a Caixa Geral de Depósitos, equiparar a administração da Caixa e, por isso, equiparar a Caixa a uma empresa puramente privada. O PSD não se conforma com esse caminho e com essa visão que parece orientada para uma privatização. Não concordamos, não deixaremos que isso aconteça. Hoje, o PSD apresenta uma proposta, um projeto de lei que tem várias partes. A primeira, obviamente, acabar com essa exceção, acabar com a exclusão dos administradores da Caixa Geral de Depósitos, os únicos, relativamente às regras do Estatuto do Gestor Público. É necessário que estejam sujeitos aos mais básicos e elementares deveres e limites salariais, regras de transparência. Mas também, ao acabarmos com esse regime de exceção, alteramos também, em diversos aspectos, o Estatuto do Gestor Público e o regime do setor empresarial do Estado. Relativamente aos limites remuneratórios, acreditamos no princípio que está vigente no Estatuto do Gestor Público. E, aliás, pasme-se o Governo, que aqui e ali, em argumentações do Primeiro-Ministro e do Ministro das Finanças, vieram questionar a aplicação à Caixa, deixaram para todas as outras empresas públicas o regime do Estatuto do Gestor Público em vigor, confirmando a sua bondade, equilíbrio, adequação. Mas nós aplicamos a filosofia que estava presente, melhorando o regime do Estatuto do Gestor Público relativamente aos limites remuneratórios. Há claramente, e fica isso mais evidente com a proposta que o PSD hoje apresenta, 2 limites. Um limite geral. Os gestores públicos, administradores de empresas públicas, têm um salário que tem como limite o do Primeiro-Ministro. Em casos excepcionais, quando são empresas mercantis que operam em mercado concorrencial, o Ministro das Finanças, e é importante que isso fique muito claro, é um poder que ele tem e que nós aprofundamos, desenvolvemos, tornamos mais exigente o seu exercício. O Ministro das Finanças tem o poder de fixar com razoabilidade, devendo fundamentar, um salário que pode estar acima do Primeiro-Ministro, mas que está limitado, nunca pode ultrapassar a média do vencimento dos últimos 3 anos. É um poder do Ministro das Finanças. Recordo que no anterior governo, sob o mesmo regime, não havia administradores, nem da Caixa Geral de Depósitos, a receberem valores como 635 mil euros, que é o salário base e variável máximo que o atual Presidente da Caixa Geral de Depósitos foi autorizado a receber pelo Ministro das Finanças. E, portanto,
eliminamos este regime de exceção, repomos limites remuneratórios, tornando muito claro que há uma responsabilidade do Ministro das Finanças na autorização do regime excepcional, que pode ser bem abaixo da média dos últimos 3 anos, mas tem sempre esse limite objetivo, por razões, obviamente, destas empresas que estão em mercado concorrencial poderem desenvolver a sua atividade em condições competitivas. Em terceiro lugar, impomos aos administradores da Caixa Geral de Depósitos deveres de transparência. Reporte, declaração dos seus rendimentos, património, conflitos de interesse. É importante tornar claro que as várias regras, incluindo a declaração ao Tribunal Constitucional, que deixou de se aplicar, são aplicáveis aos gestores públicos e também, obviamente, aos administradores da Caixa. Mas nós vamos mais longe. Aprofundamos, desenvolvemos e alargamos as obrigações de declaração. E vamos também mais longe na transparência. Há um conjunto de documentos que, por esta proposta de lei, por este projeto de lei do PSD, passam a ser de publicitação obrigatória no sítio da internet da empresa. Declarações, obviamente, também de conflitos de interesse, mas documentos essenciais para definir e poder haver transparência sobre a relação entre o acionista e a administração, como sejam o contrato de gestão, os documentos através dos quais o Governo aprova e emite orientações estratégicas e setoriais para a empresa, ou os relatórios da administração para o Governo sobre o cumprimento dos seus objetivos. Fortalecemos também, alargando, os impedimentos a que estão sujeitos os administradores, os gestores públicos. E, inovando, relativamente à composição dos conselhos de administração das empresas públicas, previmos, tal como já existe hoje na lei portuguesa por decisão do governo anterior, uma regra que promove a igualdade de género. Nos conselhos de administração das empresas públicas passará a existir uma regra de alternância de género na presidência do órgão de administração e a obrigação de ambos os géneros terem uma representação mínima de 33% entre os membros do Conselho de Administração. Também impomos um limite ao número dos administradores das empresas públicas. São, na verdade, 3 limites em função da dimensão das empresas. As maiores empresas em volume de negócios, atividade, responsabilidade, têm um limite máximo de 7 administradores executivos, seguindo as boas práticas e impedindo irrazoabilidades como a que o Governo tentou fazer este verão e que foi travado pelo BCE. Finalmente, ao nível das autarquias locais, dizemos que as remunerações dos gestores das empresas municipais e intermunicipais têm que ser fixados não pelo Presidente de Câmara, mas pelo Executivo Colegial para assegurar transparência e conhecimento e participação na decisão das oposições. Este conjunto de propostas, várias inovadoras, como disse, têm o objetivo de fazer regressar o bom senso à Caixa Geral de Depósitos. A Caixa Geral de Depósitos foi maltratada pelo atual Governo ao longo deste ano. Há uma sucessão de episódios, alguns deles quase histórias de horror sobre gestão pública, que o Governo tem conduzido desde o início do ano. Desde as suspeitas que o próprio Ministro das Finanças lançou sobre a situação da Caixa no princípio do ano. Lembramos-nos da alegação de um buraco de quase 2 mil milhões de euros que afinal não existia. Foi o Ministro das Finanças e o Governo o principal foco de instabilidade. Depois, o Ministro das Finanças dizia repetidamente, criando incerteza e suspeita, que a recapitalização era urgente. Dizia isto em janeiro, dizia isto em fevereiro. O Governo está em funções há praticamente um ano e não há um ato concretizado da recapitalização da Caixa Geral de Depósitos. O Primeiro-Ministro, aliás, em completa contradição, até fala de uma operação que se pode concretizar em vários anos. Durante 9 meses,
o Conselho de Administração, o anterior, esteve sem orientações do Ministro das Finanças. Recordo a carta do anterior Presidente da Comissão Executiva, que foi tornada pública, segundo a qual dizia que a Caixa Geral de Depósitos estava parada e a perder valor porque o Ministro das Finanças simplesmente não exercia a sua função acionista e não dava orientações. Depois a novela da nomeação da nova administração. Recordamos o BCE a chumbar vários administradores, a mandar outros para a escola, a chumbar o modelo de governação. Um processo verdadeiramente incompetente na gestão política pelo Governo. Depois, as notícias de há vários meses de enorme opacidade sobre o processo de reestruturação. Durante meses foi preparado por pessoas sem vínculos nem de sujeição a deveres de confidencialidade. Sabemos hoje pagos a peso de ouro nessa fase. Futuros administradores, consultores, advogados trabalharam sem deveres de confidencialidade na preparação do processo de reestruturação. Finalmente, também, a conta que os portugueses vão pagar. Continuamos sem saber quanto, porquê, com que justificação. A auditoria externa independente pedida pelo PSD foi chumbada pelas esquerdas. O Governo fez aquele truque de dizer que ia fazer uma, mas ela ficou congelada, como sabemos. Enfim, razões suficientes para que nos preocupemos muito com a falta de competência e de bom senso com que o Governo tem tratado o processo da Caixa Geral de Depósitos. O PSD faz hoje aqui mais um contributo para que esse bom senso regresse através desta proposta legislativa. E agora, senhores jornalistas, se tiverem alguma questão. Muito obrigado. Em primeiro lugar, a resposta a essa pergunta está no bom senso do Ministro das Finanças. O que lhe posso dizer é que a anterior administração da Caixa Geral de Depósitos, com regras que ainda estavam menos exigentes e menos claras relativamente à intervenção do Ministro das Finanças, porque estas são melhoradas, a administração, conjuntamente da Caixa Geral de Depósitos, recebia com regras muito parecidas, 1 milhão de euros. O Governo, depois de abolir as regras e criar este regime de exceção, mais do que triplicou. O conjunto dos salários da Caixa hoje ultrapassa os 3,5 milhões de euros. E, portanto, eu acho que é muito evidente a diferença. A situação atual de vazio e de exceção significa que os administradores da Caixa, a administração da Caixa, custa mais de 3,5 milhões de euros. O regime que o PSD tinha em vigor, que defendeu e agora melhorado e fortalecido e aplicado pelo PSD, significou um nível de remunerações, um conjunto de salários que era cerca de 1 milhão de euros. Claro, e portanto, como lhe digo, o regime que nós propomos agora é um regime que está imbuído do mesmo espírito. 2 limites. O limite do salário do Primeiro-Ministro, que pode, em casos excepcionais, em empresas, num número limitado de empresas que concorrem em mercado, como é o caso da Caixa Geral de Depósitos, pode ter um limite, certos administradores podem ter um limite superior, que é fixado, é responsabilidade do Ministro das Finanças fixar, com bom senso e razoabilidade, e a lei exige-o, nesta versão melhorada, sempre com o limite da média dos últimos 3 anos. E, portanto, a resposta que lhe posso dar é: o Ministro das Finanças pode fixar e deve fixar os salários para estas situações excepcionais, usando o som, bom senso e a razoabilidade. Com o governo do PSD, um regime equivalente significou salários que eram 1/3 dos salários atuais. E, portanto, uma diferença enorme. Esta irrazoabilidade e esta imoderação. Nós percebemos, sempre o defendemos, que as empresas públicas que atuam em mercado têm que ter condições de competição e de competitividade. Nos últimos
4 anos com a anterior administração, ficou isso evidente já nas audições da Comissão de Inquérito, a Caixa Geral de Depósitos fez um trabalho muito grande de recuperação da sua saúde financeira. Além de ter sido o porto de seguro dos depósitos dos portugueses que cresceram, além de ter conseguido crescer a sua cota nas PMEs, teve uma limpeza de imparidades de mais de 5 mil milhões de euros. Com aquela administração, com salários que eram 1/3 dos salários que o Governo agora aprovou. Eu espero que os partidos da esquerda, em particular, se o PS, se o Partido Socialista continuar na sua falta de bom senso, que pelo menos o Bloco de Esquerda, o PCP e os Verdes abandonem qualquer hipocrisia que utilizaram até agora e possam contribuir para que na Caixa Geral de Depósitos exista bom senso, equilíbrio e haja limites aos salários, que hoje não existem, e deveres de transparência, que hoje não são aplicados. Muito obrigado. Em primeiro lugar, não deixa na mão e não cria arbitrariedade e discricionariedade. Isso é o que existe hoje, que não existe nenhuma referência, nenhum limite. Eu recordo, com esta lei existem 2 limites. Os administradores da Caixa Geral de Depósitos, como todos os gestores públicos, têm como primeiro limite o vencimento do Primeiro-Ministro. É essa regra que vale para praticamente todos os gestores públicos em Portugal e que valeu no passado para vários gestores da Caixa Geral de Depósitos também. Depois, para assegurar a competitividade da Caixa Geral de Depósitos, com moderação, é criada uma possibilidade excepcional em que o poder do Ministro das Finanças existe, há uma faculdade, mas ela também é limitada. Em primeiro lugar, é limitada pelas condições de exercício deste poder, que nós melhoramos neste diploma. Portanto, em parte, a solução não é exatamente igual à solução anterior, segue os mesmos princípios, mas as condições de utilização do poder do Ministro das Finanças são robustecidas, o seu controle, escrutínio e o seu exercício de razoabilidade, como lhe chamou. Por outro lado, há um limite objetivo, que é a média dos últimos 3 anos. E, portanto, há um limite. E esse limite, no passado, com o nosso governo, com vários ministros das Finanças, foi um limite que foi utilizado. O próprio, eu creio que é do conhecimento de vários jornalistas, mas vale a pena para que haja factos que o confirmem. Recordar o processo de nomeação do presidente do IGCP, então João Moreira Rato, que tinha como média de vencimento dos últimos 3 anos, do lugar de onde vinha, uma instituição financeira internacional no estrangeiro, um vencimento bem superior a 200 mil euros, e que a Ministra das Finanças, Maria Luísa Albuquerque, não autorizou, e em acordo com o gestor, não autorizou que fosse utilizada até o limite da média dos últimos 3 anos. Porquê? Porque o Ministro das Finanças tem aqui um poder, e aquilo que o Partido Socialista tem tentado andar a confundir os portugueses é fazer de conta que esta exceção era automática. Isso é falso, e tem aqui um exemplo concreto. João Moreira Rato recebeu bastante menos do que a média dos últimos 3 anos porque o Ministro das Finanças exerceu razoabilidade e prudência na decisão sobre os salários dos administradores. Deixe-me só complementar com uma questão relativamente à sua pergunta. A posição e a proposta que o PSD apresenta
está perfeitamente em linha, de resto, com aquela que é a posição já expressa pelo Sr. Presidente da República. O Sr. Presidente da República promulgou a alteração que o Governo aprovou em Conselho de Ministros, mas fez declarações públicas claras no sentido de dizer que, no caso de empresas que utilizam dinheiros públicos, como manifestamente é o caso da Caixa Geral de Depósitos, deve haver um cuidado de contenção salarial da parte dos seus administradores. Ou seja, o Sr. Presidente da República também entende, como o PSD também entende na sua proposta, que não se pode estigmatizar o setor público empresarial retirando-lhe todas ou quaisquer condições de competitividade quando ele opera em setores concorrenciais. Mas deve prevalecer, da parte dos responsáveis governamentais, o bom senso e a moderação suficiente para entender que, quando há utilização de dinheiros públicos, deve haver uma contenção nos níveis salariais. É exatamente esse princípio que o PSD defende, continua a defender, que quando estava no governo protagonizou e cumpriu, e que achamos que deve continuar a prevalecer. Não posso responder, obviamente, não podemos responder, o PSD não pode responder a uma pergunta à qual daria uma resposta cabal e expressa se estivesse com responsabilidades governativas, como deu no passado. Não estando, obviamente, que é uma pergunta que terá que fazer ao Governo. Nós e o Sr. Presidente da República já nos pronunciamos sobre o assunto. Somos claros e, nesta nossa proposta, clarificamos de uma vez por todas aquilo que, do nosso ponto de vista, tem que ser a responsabilização e a moderação e a adequação do que o Governo tem que ter nestas situações, que são situações, digamos, em que o Estado não pode ser prejudicado no sentido que, para ter os melhores, tem que ter condições atrativas para poder ir buscar os melhores nos setores concorrenciais, mas isso não retira ao Estado o dever de contenção e de razoabilidade que, como o Sr. Presidente da República deixou muito claro já nas suas afirmações, terá sempre que existir e que manifestamente neste caso faltou. Só por decisão do Ministro das Finanças. Fundamentado em razões de razoabilidade e de adequação ao setor. Tem que ter ou não em conta a média dos últimos 3 anos. Não pode nunca ultrapassar essa média. O que significa quem tenha um vencimento... Não quer dizer que atinja essa média. Não quer dizer que atinja essa média. É um segundo teto, mas a questão que aqui interessa é, digamos, a decisão do Governo, que obviamente tem de ser uma decisão fundamentada, publicada em Diário da República, com uma fundamentação adequada e que tenha em atenção aquilo que é a razoabilidade e a adequação aos objetivos que estão em causa. Mas o mais importante disto tudo é que, com o argumento desta questão remuneratória, o Governo tentou, com a sua alteração, e neste momento é ela que está em vigor, pura e simplesmente afastar de qualquer obrigação legal a Caixa Geral de Depósitos, colocando-a num plano que está a caminho do setor privado, retirando-a todas as obrigações que impendem sobre as empresas públicas atualmente existentes. Isso, do nosso ponto de vista, é completamente inaceitável. E tentou-se, e tenta o Governo camuflar esta sua intenção, apenas falando na questão salarial, ainda por cima, enredando-se numa teia de inverdades e de mentiras, atirando responsabilidades para instituições internacionais que já vieram claramente dizer que é falso, que não tiveram nenhuma influência nem nenhuma imposição relativamente àquelas que foram as decisões do Governo nesta matéria. É importante só acrescentar um ponto para que não fiquem dúvidas. Alguém que tenha como rendimento histórico dos últimos 3 anos algo que está abaixo do Primeiro-Ministro tem como limite o Primeiro-Ministro, certo? Esta exceção é apenas para assegurar que algum administrador que atue no mercado e que tenha um rendimento mais elevado possa encontrar condições atrativas, mas o limite na Caixa Geral de Depósitos, mas o limite do Primeiro-Ministro continua a ser o limite principal.
mesmo para os administradores da Caixa e todos os outros empresas que atuam em mercado. Continua a ser esse o primeiro limite, o limite geral, que se aplica a todas as empresas públicas. Algumas há esta possibilidade que o deputado Luís Marques Guedes aqui desenvolveu. Só se o Governo for completamente desmiolado, do meu ponto de vista, porque não me parece minimamente aceitável que, na realidade portuguesa, se vá buscar um gestor que ofere 600 mil euros, se o ofere no setor privado é porque o setor privado tem condições para pagar esse tipo de salários, nada a opor, mas manifestamente o setor público não tem. Como de resto, eu repito, mais uma vez, reconduzindo-me, concordando com o pronunciamento do Sr. Presidente da República. Não faz sentido no setor público, quando estão envolvidos dinheiros públicos, na situação em que o país está, haver esse tipo de liberalidades e não haver uma contenção e uma razoabilidade na definição. O que é preciso é que a lei, por um lado, não impeça, na generalidade das situações, o Governo de procurar pessoas capazes, competentes, com capacidade para bem defender o interesse público que é perseguido pelas empresas públicas, mas do mesmo passo não quer isso dizer que o Governo possa ou deve ir buscar toda e qualquer pessoa. Eu até já ouvi aquela defesa absurda por parte do membro do Governo, referindo ir buscar o José Mourinho, quer dizer, é mesmo um exemplo para tirar areia para os olhos das pessoas. Só por manifesta irresponsabilidade é que uma situação dessas poderia passar pela cabeça do membro do Governo. É isso que está aqui em causa. O que está aqui em causa é definir uma lei que faça o justo equilíbrio entre aquilo que é a defesa dos interesses do Estado, para que o Estado não possa ficar de mãos atadas e não poder defender o interesse público, ficando maniatado relativamente à busca de quadros com capacidade na sociedade portuguesa, mas, ao mesmo tempo, que haja uma responsabilização dessas decisões por parte dos membros do Governo, obedecendo à tal necessidade de contenção e de bom senso sempre que estão envolvidos dinheiros públicos. E isso é um princípio do qual, obviamente, não abdicamos. A minha dúvida tem a ver com a dupla leitura que há neste momento da legislação em vigor. Há uma lei geral e há uma lei particular que excepciona os administradores da Caixa Geral naquilo que tem a ver com a transparência que quiser medida. Como é que se resolve? Já sabemos que há aqui uma dupla leitura da legislação. Como é que se resolve esta questão? Vamos por partes. Em primeiro lugar, uma dupla leitura da legislação só pode existir, do meu ponto de vista, com o devido respeito, ou por ignorância ou por má-fé. Porque não há dupla leitura da legislação. A legislação sobre o controle de riqueza dos titulares de cargos políticos é clara, fazendo uma distinção entre a obrigação que impende sobre os gestores públicos e a obrigação que impende sobre os titulares das empresas titulares de cargos de gestão nas empresas participadas pelo Estado. Ora, o que o Governo fez, e o que está atualmente em vigor, é que o Governo, ao afastar a aplicação do Estatuto de Gestor Público aos administradores da Caixa, pura e simplesmente afastou qualquer obrigação de reporte ao Tribunal Constitucional. Porquê? Porque se não se lhes aplica, porque eles não são gestores públicos, seguramente, ao contrário do que eu já vi dito por algumas pessoas, não percebo a que título, seguramente que não se lhes pode aplicar ao abrigo da outra previsão legal que fala na obrigação que impende sobre os titulares de órgãos de gestão de empresas participadas. Por uma razão muito simples, porque a lei define o que é que são empresas participadas. E a Caixa Geral de Depósitos não é uma empresa participada. Eu não sei se é a intenção do Governo que no futuro venha a ser, mas para que isso aconteça o Estado tem que perder o domínio na Caixa Geral de Depósitos. A lei em vigor do setor público empresarial diz claramente, e eu leio para que não haja dúvidas nenhumas, no seu artigo 7º, o título do artigo é Empresas Participadas. São empresas participadas todas as organizações empresariais em que o Estado ou quaisquer entidades públicas detenham uma participação permanente, desde que o conjunto das participações públicas não origine influência dominante. Ora, a menos que se pretenda que o Estado perca a maioria na Caixa Geral de Depósitos, coisa que, fique claro, o PSD não só não subscreve, como é uma solução com a qual não se conformará, a menos que seja essa, mas teria que ser sempre para o futuro, a intenção, é manifesto
que não é possível dizer que os administradores da Caixa estão obrigados a fazer uma declaração, caindo por causa desta obrigação que impende sobre as empresas participadas. Porque a Caixa Geral de Depósitos não é uma empresa participada. Uma empresa participada não é uma empresa em que o Estado tem uma participação. Existe uma definição legal na lei sobre o que é uma empresa participada. É uma empresa em que o Estado ou o conjunto das entidades públicas não detém uma posição dominante. E, portanto, a menos que queiram privatizar a Caixa Geral de Depósitos, colocar a Caixa Geral de Depósitos sobre o domínio maioritário privado, a Caixa Geral de Depósitos não é uma empresa participada. A Caixa Geral de Depósitos não cai neste conceito. E, portanto, manifestamente, não percebo a que título é que algumas pessoas tentaram construir a ideia. Sei que o Governo, numa tentativa de recuo, depois de num primeiro momento dizer que foi uma intenção deliberada não aplicar as regras de incompatibilidades e impedimentos a que estão sujeitos os gestores das empresas públicas. Foi uma intenção deliberada, porque o controle era feito exclusivamente pelo acionista Governo. Num segundo momento, tentou conformar-se a dizer, bom, se calhar até tem que declarar à mesma, porque está previsto na Lei de Controle de Riqueza dos Titulares de Cargos Políticos. Não é verdade. Para estar previsto na Lei de Controle de Riqueza dos Titulares de Cargos Políticos, é preciso fazer-se aquilo que agora o PSD propõe, que é retirar a exclusão da aplicação à Caixa Geral de Depósitos e aos titulares do seu órgão de gestão do Estatuto de Gestor Público. Assim sim, basta retirar essa subtração que o Governo fez. Retirando-se essa subtração, automaticamente aplica-se de facto a Lei de 83, porque eles voltam a ser gestores públicos e, portanto, voltam a cair na previsão legal que lá está. A outra dos gestores das empresas participadas não se lhes aplica, nem nunca se lhes aplicará enquanto a Caixa Geral de Depósitos for aquilo que é. Só se aplicaria a partir do momento em que a Caixa Geral de Depósitos deixasse de ter uma posição dominante do setor público. Coisa que, para mim, eu acho que é inaceitável. Para o PSD, seria inaceitável. Não sei se para o Governo e para a maioria, para os partidos da maioria, isso é aceitável. Para o PSD não é, com certeza. Está a referir-se à alteração que o Governo fez. A alteração que o Governo fez é no artigo 1º do Estatuto do Gestor Público, no artigo 1º, que é o artigo do objeto, com um único fito, com um único objetivo: afastar a aplicação do Estatuto de Gestor Público aos titulares da Comissão Executiva da Administração da Caixa. Foi o único e, de resto, assumido e confessado o objetivo do Governo. Ora, se você afasta a aplicação do Estatuto de Gestor Público, portanto, os administradores da Caixa, na acessão do Governo, não são gestores públicos, e como a Lei do Controle de Riqueza diz que quem está obrigado a fazer as declarações são, a linha A, os gestores públicos, a linha B, os titulares das empresas participadas do Estado, como a Caixa Geral, eles não caem nem na linha A, nem na linha B, e, portanto, ficam isentos de qualquer participação. Qualquer declaração, peço desculpa, qualquer declaração de rendimentos. Para além, obviamente, não é só esta questão da declaração de rendimentos. Como sabem, o afastamento da aplicação do Estatuto de Gestor Público tem muito mais coisas. Tem regras sobre a utilização de cartões de crédito, tem regras sobre a utilização de veículos da empresa, tem regras relativamente à admissão e à saída, às indenizações. Quer dizer, tem uma panóplia, é um estatuto. E o que se passa é que o Governo criou uma situação em que os gestores da Caixa não são carne nem peixe. Não têm regras nem obrigações de transparência e outras que decorrem e devem decorrer para todas as entidades que são responsáveis pela gestão de dinheiros públicos, mais uma vez, como dizia o Sr. Presidente da República, e que ficaram pura e simplesmente afastadas. Não caem nem num lado nem no outro.
resolve-se afastando a exclusão que o Governo fez. Se o Governo fez essa exceção, Tem que se revogar essa exceção. não haverá à partida, se calhar adiantamos, não haverá à partida vontade por parte do Governo de excepcionar ou de revogar a exceção. Isso já nós percebemos. Isso já nós percebemos, com toda a franqueza, e acho que já toda a gente percebeu que não há essa intenção da parte do Governo e que o Governo quer mesmo criar uma lógica privada dentro da administração da Caixa de Depósitos, já toda a gente percebeu. O que está por saber é se na Assembleia da República, e por isso é que apresentamos este projeto de lei, se conforma com essa situação ou não se conforma. E a responsabilidade aí está na Assembleia da República. E, na verdade, o que o PSD hoje propõe é, quase na prática, um regresso àquilo que existia anteriormente. É um regresso apenas na parte que diz respeito a voltar a incluir, não é a remuneração, voltar a incluir os gestores da Caixa à submissão, à sujeição, ao respeito das regras de gestor público, que traz por arrastamento um conjunto vasto de obrigações que estão para além da questão da remuneração. São um conjunto vasto que tem que ver com a questão da declaração de rendimentos, tem que ver com a questão do registro de conflitos de interesses, tem que ver com obrigações, todas as obrigações que estão no Estatuto, regras de ética, regras de submissão a um contrato de gestão com objetivos, também decorre do Estatuto de Gestor Público. Ao se afastar, como o Governo fez, e neste momento está em vigor, ao se afastar a aplicação de todas estas regras aos gestores da Caixa, à Caixa não se aplica nenhuma dessas regras. E a solução, do nosso ponto de vista, tem que passar por uma questão até de moralidade na utilização de dinheiros públicos e do setor público empresarial, em que a Caixa necessariamente se integra, todas essas regras têm que voltar a ser aplicadas. É esta a questão. Sendo que, como vos disse no princípio, no projeto de lei, mesmo na matéria das remunerações e na matéria dos deveres de reporte, não se trata apenas de repor, mas fortalecer, desenvolver, acrescentar exigências, e depois há aquelas novidades sobre a composição do Conselho de Administração, o número de membros, a regra nas autarquias, a publicidade, importantíssima, a igualdade de género, a publicitação das declarações de rendimento ou dos contratos de gestão e das orientações estratégicas na página do site da empresa, e, portanto, sim, há coisas que têm que ser repostas porque a moralidade, como dizia o deputado Luís Marques Guedes, está em causa. Há coisas que têm que ser repostas. Mas era uma oportunidade que nós aproveitamos para melhorar, desenvolver, fortalecer. Onde estamos é que não podemos ficar. Porque este vazio, esta exceção, é inaceitável, imoral, e os portugueses não a compreendem, repudiam-na, e eu espero que a Assembleia da República siga o PSD na iniciativa de repor esta imoralidade. Sim. Sim. Repare, nós vamos ser claros. Houve um ou outro partido que tentou ficcionar uma história para limitar a iniciativa dos partidos políticos. Em primeiro lugar, uma apreciação parlamentar não é um projeto de lei, mas basta lerem a iniciativa que o PSD apresenta para perceber que o conteúdo das propostas vai muito para além do que seria apenas a revogação do decreto-lei do Governo. Também tem um efeito parcial que seria coincidente, porque aquela exceção tinha que acabar, mas vai bem para além disso. E, portanto, obviamente que é um projeto de lei admissível, que tem soluções muito importantes, não apenas nas matérias que mais preocupam os portugueses, que são a falta de limites aos salários e a falta dos deveres de transparência. Claro que incide sobre essas matérias, mas incide sobre outras também. E, portanto, eu acho que essa história, perante o projeto de lei que tem aí, acabou agora. Acho que nem vale a pena mais ninguém utilizar esse tema, porque esse tema não existe. Muito obrigado.